Bom pessoal, aqui é o Fernando, professor de Física, estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa aula de hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios da página 43, exercícios referentes ao conceito de aceleração. Aceleração foi uma das matérias que a gente viu aí nas aulas de semana passada. Tá? Então vamos partir para a correção, todo mundo com o material aberto aí na página 43, livro didático. Vamos lá. A questão número 1 diz o seguinte: em uma revista de veículos, uma matéria informa que o carro é capaz de, partindo do repouso, lembra que eu falei com vocês que essa informação ia aparecer com muita frequência para a gente? Sempre que falar que o objeto, o corpo, partiu do repouso, significa que a velocidade inicial é igual a zero. Então aqui a gente já vai, nesse caso ele até especificou aqui que V0 é igual a zero, mas sempre, em muitos casos não vai vir, vai simplesmente aparecer que partiu do repouso. Então apareceu essa informação, a gente vai entender que a velocidade inicial é igual a zero. Então ele é capaz, partindo do repouso, atingir uma velocidade de 108 km por hora, que a gente tem a velocidade final, tá? O V, nosso V lá na forma, 108 km por hora, e isso em um tempo de 3 segundos. Então esse é o nosso ΔT. Então, o tempo necessário para que ele sofresse essa variação de velocidade. Determine qual é a aceleração média desenvolvida pelo carro em metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente tem um detalhe, ele especifica a unidade que ele quer. Como a gente viu, a aceleração ela pode ser expressa em várias unidades, mas nesse caso ele quer no sistema internacional. Então aqui o segundo já está ok, mas esse 108 km por hora, a gente precisa fazer a transformação dele para o sistema internacional, para metro por segundo. Então eu coloquei aqui os dados, olha só. Nós temos a velocidade inicial que é zero, o carro partiu do repouso. A gente tem a velocidade final que é 108 km por hora, que a gente precisa transformar para metro por segundo. Para transformar a velocidade de km por hora para metro por segundo, uma daquelas videoaulas que eu sugeri para vocês lá atrás, o professor explicava que basta a gente, para fazer essa transformação, basta a gente dividir o valor por 3,6. Então aqui se eu dividir 108 por 3,6, eu vou encontrar um valor de 30 metros por segundo. Então a gente tem velocidade inicial que é 0, velocidade final que é 30 e o ΔT que vale 3 segundos. Bom, com essas informações é só a gente substituir aqui na expressão da aceleração média e a gente já vai resolver o nosso problema. A velocidade final é 30, a velocidade inicial é 0 e o ΔT é 3. Então 30 menos 0, 30, e dividido por 3 a gente encontra uma aceleração média de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso dentro do sistema internacional, que é a forma como ele pede aí. Tá? Então, uma questãozinha simples, só tem um detalhe aí da transformação de unidade antes da gente poder substituir na forma. Ok? Questão número 2. Um rapaz estava dirigindo uma motocicleta a uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, aqui nós temos a velocidade dele em um determinado instante. Quando ele acionou os freios, ele parou em 6 segundos. Então aqui, pessoal, a gente tem um problema em que a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. Ele apresentava um certo valor de velocidade, que é esse 30 metros por segundo, e ele acionou os freios. E depois de 6 segundos, essa motocicleta parou. Então o que a gente tem aqui? Esse 30 metros por segundo ele vai ser a velocidade inicial. Tá? Por quê? É a velocidade que ele tinha no instante em que eu comecei a analisar o movimento da motocicleta. Ele tinha uma velocidade de 30 metros por segundo. E aí, depois de um tempo de 6 segundos, então a gente tem aqui o nosso ΔT, depois de um tempo de 6 segundos, ele vai parar. Se ele vai parar, significa que a velocidade final é 0. Tá? Então a gente tem uma situação aqui em que a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. E aí, como a gente falou lá atrás, toda vez que a velocidade diminui, existe uma aceleração envolvida, mas essa aceleração é negativa. Nesse caso aqui isso não vai importar muito, porque ele pergunta assim: a aceleração imprimida à motocicleta pelos freios em
módulo, ou seja, está desprezando sinal aqui. Mas o resultado que a gente vai encontrar é uma aceleração negativa. Aqui já está tudo no sistema internacional, não tem que transformar nada. Dá 30 metros por segundo, a velocidade inicial, t igual a 6 segundos e v igual a 0. Né? O único detalhe nessa questão é a gente entender que aquela velocidade que ele tinha no instante que os freios são acionados é a velocidade inicial e que, como ele para, a velocidade final vai ser igual a 0. Então, com esses dados, deixa eu apagar isso aqui, a gente vai jogar na forma, né? V menos V0 sobre T, a velocidade final é o 0, que ele vai parar, tá? E a velocidade inicial é o 30, que é a velocidade que ele tinha no instante em que os freios foram acionados. Então, 0 menos 30 dividido por 6. 0 menos 30 dá menos 30, dividido por 6 dá menos 5. Opa, faltou um sinalzinho de menos aqui, tá? Então, a aceleração final imposta por esses freios é uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Como ele aqui é em módulo, né, a gente despreza o sinal, e aí essa aceleração seria aqui, que está na letra B, 5 metros por segundo ao quadrado. Okay? Então, quando aparecer esse tipo de situação, que vai aparecer com bastante frequência, um veículo tinha uma velocidade tal, no instante em que o motorista pisa nos freios. A velocidade que ele tem no instante em que o motorista pisa nos freios é a velocidade inicial. E como ele vai parar depois de algum tempo, essa velocidade final dele vai ser igual a 0. Beleza? Então, questão número 2 aí, nosso gabarito letra B. Continuando, questão número 3. Ao soltar um objeto próximo da superfície terrestre, ele fica submetido a uma aceleração constante de aproximadamente 10 metros por segundo quadrado. A gente vai estudar isso com mais detalhes lá na frente. Isso aqui é o G, é a aceleração da gravidade, né? Mas por enquanto é só para a gente conhecer mesmo aí. Essa aceleração é denominada aceleração gravitacional. Considere um corpo que é solto do repouso. Então aqui de novo, se ele sai do repouso, ele especificou para a gente de novo, velocidade inicial é igual a 0. Então, o corpo é solto do repouso e após um tempo de 2,8 segundos, ele atinge o solo. A gente tem aqui o tempo necessário para ele atingir o solo. Desconsiderando a resistência do ar, qual é a velocidade com que o corpo atinge o solo? Então, o que a gente tem aqui agora? A gente tem a aceleração, que é esse 10, a gente tem a velocidade inicial, que é 0, a gente tem o tempo, que é 2,8 segundos, e que é a velocidade final. Então, as nossas informações são essas. V0 é igual a 0, que ele está partindo do repouso. A aceleração é 10 e o tempo, ΔT, é 2,8. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir de novo esses dados na expressão da aceleração média. A é igual a V menos V0 dividido por ΔT. Quem é o A? É 10. Quem é o V? É o que a gente quer descobrir. Menos o V0, que é 0, e aqui dividido por ΔT, que é 2,8. Bom, V menos 0 é V, então aqui é só a gente multiplicar cruzado, né? Vai ficar V, esse 10 aqui está sobre 1, né? Deixa eu colocar aqui. Vai ficar V menos 0 é V, V vezes 1 é V, e 10 vezes 2,8 é 28 metros por segundo. Então, a gente tem aqui qual que é a velocidade desse veículo, desse objeto, né? 2,8 segundos após ele iniciar a queda dele. Tá? Então, uma questão que envolve a mesma forma, mas calculando uma variável diferente. Nesse caso, ele quer a velocidade do objeto depois de um determinado instante de tempo. Ok? V igual a 28 metros por segundo. Continuando, questão número 4. No final das provas de ciclismo, é comum que os atletas acelerem o máximo possível praticando o sprint final. Considere um ciclista que tem velocidade inicial V0, que a gente não sabe quanto que é, e começa o sprint acelerando com uma aceleração de 6 metros por segundo quadrado. Durante 2 segundos, ele vai manter essa aceleração. Se ele atinge a velocidade final de 72 km por hora, qual que era a sua velocidade inicial? Então, olha só, o que a gente tem aqui? A gente quer descobrir quanto que vale o V0, né? Essa é a informação que o problema nos pede. Ele deu qual que é o valor da aceleração, que é 6 metros por segundo quadrado. Deu qual que é o tempo durante o qual esse objeto vai ficar acelerado, que é 2 segundos.
e deu a velocidade final dele, que é 72 km por hora. Então, de novo, tem um detalhe. Como a aceleração está em metros por segundo ao quadrado, essa velocidade que está em km por hora precisa ser transformada. Então, esse é o nosso V final. Isso daqui, 72 km por hora, é a velocidade final do ciclista. Só que eu vou transformar ela para metro por segundo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dividir esse valor, de novo, por 3,6. Sempre que a gente quiser transformar de km por hora para metro por segundo, nós vamos dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6, isso é igual a 20 metros por segundo. A aceleração é 6, ele deu. O ΔT é 2, que é o que a gente quer descobrir. E aí nós vamos descobrir o valor de V0. Mais uma vez, a gente vai usar aqui a fórmula da aceleração e vamos substituir os dados que a gente tem. Aceleração média é 6, velocidade final é 20, V0 é o que a gente quer descobrir e o ΔT é 2. Então aqui ele já fez direto, né? Mas se a gente fosse fazer aqui por partes, a gente teria assim, olha, 20 menos V0, 20 menos V0 é igual a 12, né? Multiplicando cruzado ali. E aqui, multiplico cruzado, 20 menos V0 vezes 1 é 20 menos V0, 6 vezes 2 é igual a 12. O que a gente faz aqui agora? A gente pega esse 20 que está desse lado e leva lá para o outro lado, invertendo o sinal. Então fica menos V0, agora já aqui embaixo, né? Menos V0 é igual a 12, o 12 eu não vou mexer no sinal dele, e o 20 que veio lá de primeiro membro, eu inverto o sinal. Então fica V igual a 12 menos 20. E aí, vou abrir de novo, vai ficar menos V0 é igual a 12 menos 20 é igual a menos 8. Então, aqui, menos V0 é igual a menos 8. Se a gente multiplica isso por menos 1, nós vamos chegar no resultado final que ele coloca aqui para a gente. V0 é igual a 8 metros por segundo. Multiplicação por menos 1, eu troco o sinal dos dois termos. Tá? Então, eu fui destacando aqui porque a solução pula aí algumas etapas, né? Então, eu vou abrindo para vocês aqui direitinho para todo mundo entender o que está sendo feito. Okay? Então, a velocidade inicial com que o ciclista se movia era uma velocidade de 8 metros por segundo. Aí ele impôs uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado durante 2 segundos, fazendo com que a velocidade atingisse os 20. Tá? Então, número 4, a velocidade inicial, a resposta final, a velocidade inicial é igual a 8 metros por segundo, que é o que ele pediu para a gente calcular. Continuando a questão número 5, uma questão teórica sobre os conceitos de aceleração. Na ilustração a seguir estão representados os vetores aceleração de um corpo que executa um movimento circular. Quais são os vetores que estão representados por 1, 2 e 3? Bom, a gente viu que existe dois tipos de aceleração, né? Que é a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é aquela que aponta sempre para o centro. Então aqui o vetor que representa a aceleração centrípeta fica fácil de a gente identificar. É esse aqui que está com o número 2. Por que eu sei que é o número 2? Porque o objeto está aqui, essa bolinha vermelha que está aqui, laranja, né? E existe um vetor atuante sobre ele, ele está descrevendo uma trajetória circular no sentido horário, aqui a setinha está indicando para mim no sentido horário, e existe um vetor que age sobre ele apontando para o centro. Então, esse vetor que aponta para o centro, eu sei que é a aceleração centrípeta. Vimos também que a aceleração tangencial é aquela que age na mesma direção do vetor velocidade. Quando o corpo se move em uma trajetória circular, o vetor velocidade está sempre tangente à trajetória, como eu representei para vocês lá na aula de aceleração. Então, aqui, se eu fosse traçar o vetor velocidade, vou traçar ele em roxo aqui, esse vetor velocidade ele estaria aqui, olha, considerando, claro, o objeto nessa posição que a gente está estudando aí. Então, esse aqui seria o vetor velocidade dele, nessa direção. Então, a aceleração tangencial ela vai agir na mesma direção do vetor velocidade. Logo, esse vetor 1 que aparece aqui, ele é o vetor aceleração tangencial, porque é aquela aceleração que age na mesma direção da velocidade v. Tá? Então, o 1 representa a aceleração tangencial do corpo. E
são dois vetores perpendiculares entre si. Nós já falamos aí que quando a gente tem dois vetores perpendiculares entre si, a hipotenusa, né, representa a resultante. Então, se eu tenho aqui, né, nós já vimos lá em resultante de vetores, se eu tenho dois vetores perpendiculares entre si, essa linha aqui, se eu tenho dois vetores perpendiculares entre si, essa linha que representa a hipotenusa do triângulo retângulo, ela representa a resultante desses dois vetores que são perpendiculares entre si, que seria a hipotenusa do nosso triângulo retângulo ali. Tá? Então, nesse caso aqui, como a aceleração centrípeta, que é o 2, e a aceleração tangencial, que é o 1, elas representam, eles são vetores perpendiculares entre si, esse vetor 3, que seria a hipotenusa desse triângulo retângulo, ele representa a aceleração resultante do corpo. Tá? Então, a gente tem que 1 é a aceleração tangencial, porque ela está na mesma direção do vetor velocidade. O 2 é a aceleração centrípeta, porque ela age apontando para o centro da trajetória. E o vetor 3 é a aceleração resultante entre esses dois vetores. Ok? Então, a questão número 5 é uma questão teórica que faz a gente recordar os conceitos de aceleração centrípeta e aceleração tangencial. E a número 6, a última questão, diz o seguinte: a trajetória de uma partícula, representada na figura, que é uma trajetória circular, no sentido horário também, é um arco de circunferência de raio de raio 2 metros, percorrido com velocidade de módulo constante, igual a 3 metros por segundo. Então, se a velocidade é constante, não existe aceleração tangencial. Nós falamos que a aceleração tangencial é aquela que provoca alteração no módulo da velocidade. A que provoca alteração na direção e no sentido é a aceleração centrípeta. O módulo da aceleração vetorial, então ele só pode estar falando de aceleração centrípeta, porque a gente acabou de falar que não tem tangencial aqui, dessa partícula nesse trecho em metros por segundo quadrado metro por segundo quadrado está tranquilo, porque já está tudo no sistema internacional, então a gente não vai ter que transformar nada. É só substituir na forma da aceleração centrípeta, que é essa daqui. Aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Eu sei que se trata da aceleração centrípeta porque ele falou para mim que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não tem aceleração tangencial e, como está numa trajetória circular, a aceleração que está associada a esse movimento é a centrípeta. A fórmula dela é velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Velocidade é 3, elevado ao quadrado dividido pelo raio, que é 2. 3 ao quadrado, 9, dividido por 2, que a gente encontra aí uma aceleração de 4,5 metros por segundo ao quadrado. Nosso gabarito é a letra B. Ok? Então, aí os 6 exercícios referentes ao conceito de aceleração. Espero que tenha ficado claro. Ficou com dúvida, pausa o vídeo, volta. Qualquer coisa, a gente vai estar tentando aí agendar uma aula também, para a gente fazer uma web aula para estar esclarecendo algumas dúvidas que continuarem aí, beleza? Então é isso. Grande abraço e até a próxima.